aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a comemorar os 45 anos do Polo Industrial de Manaus, nos termos do requerimento de números 20 e 165 de 2012, dos senadores Eduardo Braga, Vanessa Graziotin e outros que subscrevem. Nesse momento, eu quero convidar para compor a mesa as seguintes autoridades presentes. Primeiro, o excelentíssimo senhor senador Eduardo Braga, um dos signatários dessa sessão e líder do governo aqui no Senado Federal. Convido o excelentíssimo senhor deputado federal Paulderney Avelino para compor a mesa. Convido o superintendente da Zona Franca de Manaus, senhor Tomás Afonso Queiroz, também para compor a mesa. Convido a secretária de Desenvolvimento de Produção, senhora Heloísa Regina Guimarães de Menezes, representando neste ato o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, que justificou sua ausência em decorrência de estar fora da capital federal de Brasília, em compromissos já agendados anteriormente, e por isso aqui não pôde estar. Assim como o doutor Alessandro, secretário executivo do Ministério, uma pessoa muito querida de todos nós, que também está fora, cumprindo outra missão do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E convido, por fim, para compor a mesa, o presidente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado Francisco Souza, que neste ato representa o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, senhor deputado Ricardo Nicolau. Composta a mesa, eu convido a todos para que, de pé, cantemos o hino nacional.
Nós estamos preparando, vamos apresentar aqui um brevíssimo documentário produzido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, e quero aqui fazer um reparo. Eu me referi aos requerimentos número 20.165 como homenageando os 45 anos do Polo Industrial de Manaus. Não, nós estamos aqui homenageando a Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial talvez seja a sua face, talvez não, sem dúvida nenhuma, é a sua face mais vistosa, mas o projeto Zona Franca de Manaus vai para bem além do polo industrial, né? Então, a presença de todos nós e todas aqui é para homenagear esse importante modelo de desenvolvimento que muito tem contribuído com a Amazônia, o Amazonas e com o Brasil. E eu quero dizer que agradecer a presença de todos e de todas. Eu vejo muitas autoridades, representantes de entidades, estamos organizando aqui a nominata e durante a nossa sessão nós anunciaremos a presença de cada um das senhoras e de cada um dos senhores. Mas desde já eu registro aqui a presença e os nossos agradecimentos ao presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o senhor Ralph Baraúna Assayag, que a Câmara de Dirigentes Lojistas, como todas as entidades empresariais, de trabalhadores, públicas, privadas, que representam entidades não governamentais, tem sido muito importante na luta não só pela manutenção, mas pelo desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Entre nós temos aqui o Dr. Tarcísio também, que representa a Eletrobras, a direção da Eletrobras, diretor da Eletrobras, e dos dirigentes da Eletrobras Amazonas Energia também. Muito obrigada pela presença, Dr. Tarcísio. E pronto o nosso vídeo, então convidamos a que todos assistam o vídeo. A indústria nacional, e pode se orgulhar, você também faz parte disso. Sempre que você compra um produto fabricado no Polo Industrial de Manaus, a Amazônia, o Brasil e o planeta agradecem. Zona Franca de Manaus, tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade. Suframa, 45 anos. Eu tenho uma excelente notícia para o Brasil. Cada vez mais brasileiros estão contribuindo para a preservação da Amazônia. E mais, gerando desenvolvimento e fortalecendo a indústria nacional. E pode se orgulhar, você também faz parte disso. Sempre que você compra um produto fabricado no Polo Industrial de Manaus, a Amazônia, o Brasil e o planeta agradecem. Zona Franca de Manaus, tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade. Suframa, 45 anos. Muito obrigada e, portanto, vamos começar agora a intervenção dos parlamentares e dos nossos convidados. E para fazer a abertura, como um dos responsáveis pela realização dessa sessão, eu quero convidar o líder do governo aqui no Senado, governador por 2 vezes que foi do estado do Amazonas, o senador Eduardo Braga, para que possa fazer o seu pronunciamento, senador. Com a palavra, Vossa Excelência. Minha cara presidenta desta sessão, minha querida senadora Vanessa Graziotin, com quem tenho a honra de compartilhar a representação do Amazonas nessa casa da Federação Brasileira, o Senado da República. Queria cumprimentar meu amigo, deputado federal Paulderney Avelino, uma voz sempre atuante na defesa do Polo Industrial de Manaus, na Câmara dos Deputados Federais, até mesmo na interlocução difícil com aqueles que insistem em não enxergar o quanto o Polo Industrial de Manaus é importante, não apenas para o Amazonas e para a Amazônia, mas também para o Brasil. Eu me refiro a representações partidárias extremamente ligadas ao Estado de São Paulo, que talvez por falta de informações, muitas vezes se colocam contra o polo industrial. Quero, portanto, fazer justiça ao comportamento e atuação do nosso deputado Paulderney Avelino.
Queria cumprimentar o eminente amigo e companheiro, superintendente da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, meu querido Dr. Tomás Afonso Queiroz, com quem eu tive a satisfação e o prazer de trabalhar quase durante 8 anos como secretário de Receita do Estado do Amazonas. Minha querida mineira, aqui representando o Ministério de Indústria e Comércio. Ministro Pimentel participou, inclusive, recentemente, nesse sábado próximo passado, do nosso programa de rádio, e numa demonstração de humildade, o nosso ministro Pimentel se desculpava por não ter ido até hoje à nossa cidade, ao nosso polo industrial, numa humildade que é característica dos mineiros, não é? E sempre tem ido representar o Ministério o Alessandro, que desta feita não pôde estar presente, e aí digo que esta solenidade ganha com a presença de Vossa Excelência, não só pela beleza da mulher brasileira, da mulher mineira, mas também pela competência e pela eficiência que Vossa Excelência traz para o Ministério da Indústria e Comércio, mais precisamente para a Secretaria de Desenvolvimento da Produção. Portanto, seja muito bem-vinda, doutora Heloísa Regina Guimarães, a esta casa. Meu caro presidente da Assembleia Legislativa, neste ato representando, portanto, a presidência da Assembleia Legislativa, meu querido amigo, deputado Francisco Souza, com quem tive o prazer de compartilhar anos de convivência política no Estado do Amazonas. Demais autoridades aqui presentes, quero aqui, em nome do Ralph Assayag, cumprimentar todos os empresários que aqui se fazem presentes. Quero cumprimentar também os representantes das classes trabalhadoras aqui presentes e a todos os senhores e senhoras. Eu costumo dizer, minha cara senadora Vanessa, senhoras e senhores que nos assistem neste momento pelas diversas mídias sociais que o Senado dispõe, não apenas a televisão, o rádio, como radiodifusores, mas o Senado dispõe de diversos mecanismos e muitos dos brasileiros nos acompanham. Eu costumo dizer que ser brasileiro nas praias de Copacabana, nas praias de Ipanema, é, sem dúvida nenhuma, um desafio. Mas ser brasileiro nas barrancas do Rio Juruá, nas barrancas do Alto Solimões, enfrentando ainda em pleno século XXI a lamparina em que pese todo o esforço do Luz para Todos, e aqui está o Tarcísio. É preciso ser brasileiro 2 vezes, porque é preciso não desistir nunca, porque é preciso persistir. E minha cara doutora Heloísa, nós estamos hoje aqui comemorando 45 anos de existência do polo industrial, do modelo Zona Franca de Manaus, exatamente no ano em que o nosso estado, o estado do Amazonas, enfrenta a maior enchente de toda a sua história. Fazer esta solenidade no dia de hoje não faria nenhum sentido para mim se fosse para ficar mostrando fotografia de chão de fábrica brilhando, de gente muito bem uniformizadazinha, montando e fabricando produtos, se não fosse para lembrar que mais de 65 mil famílias no estado do Amazonas perderam tudo o que tinha, exatamente em função de algo que nada nós, seres humanos, podemos fazer. Porque contra a vontade da natureza, nem a tecnologia do Japão foi possível evitar a tragédia que o tsunami provocou para aquele importante povo. Nem a mais importante tecnologia atômica foi possível evitar o que aconteceu em Chernobyl. Nós não conseguimos evitar uma enchente. Nós não temos sequer mecanismos tecnológicos para que, com 6 meses de antecedência, possamos dizer com certeza que tamanho será a nossa enchente. Mas nós sabemos, doutora Heloísa, que se não fosse o polo industrial de Manaus,
neste momento, 65 mil famílias. Que se a senhora multiplicar em média por 10, porque aí nós estamos falando de famílias que vivem no interior, aonde a fecundidade é muito maior do que a média nacional, aonde o número de filhos são muito maiores do que a média nacional, nós estamos falando de 650 mil pessoas, direta ou indiretamente atingidas por esta grande enchente. Mas se não fosse o polo industrial de Manaus, tão criticado por quem não nos conhece, tão ignorado por quem não nos conhece, essas 650 mil famílias, muito provavelmente a esta altura, ou estariam abandonadas e isoladas, porque nós não teríamos condições econômicas, financeiras, de logística, de apoio, nem de presença do governo federal para socorrê-las. E muitas delas talvez estivessem indo não num pau de arara, mas numa canoa de arara, no rumo de São Paulo, sabe lá por que rio, tentando escapar da fome, da enchente, da miséria e da pobreza. O que nós estamos celebrando hoje aqui no Senado são 45 anos de uma ousadia que começou lá atrás com um simples deputado federal, Pereirinha da Silva, que acreditou num projeto que pudesse levar para o coração da Amazônia, através de incentivos fiscais, um modelo que pudesse induzir o desenvolvimento de uma região que havia sido absolutamente abandonada por aquilo que nós chamamos de extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo, senhoras e senhores, é nada mais do que extrair uma riqueza de alguém sem nada pagar e sem nada deixar por aquilo. O que aconteceu com o Amazonas e com a Amazônia foi que o extrativismo não só nos extraiu, mas como roubaram da Amazônia brasileira o ouro branco, a borracha. Esta é uma dívida que os países ricos têm para com aquele povo, uma dívida histórica. Se não fosse, portanto, a implantação deste modelo, pós o extrativismo, a biopirataria, a destruição de um arranjo produtivo único e similar, sem similitude no país, sem similitude no mundo, que acabou sendo implantado na Malásia e financiando o crescimento da Malásia, se não fosse a Zona Franca de Manaus, nós continuaríamos sendo o Porto de Lenha. O Porto de Lenha que não tinha direito a ter os seus funcionários públicos com pagamento em dia. O Porto de Lenha que não tinha o direito de sequer pensar em ter universidades que pudessem formar os seus filhos para que os seus filhos pudessem transformar o futuro do nosso Estado. Pois bem, quis a coragem desse simples deputado criar este modelo. Olhe, eu nasci em 1960. Eu não posso ter, portanto, nenhuma responsabilidade com o que aconteceu em 64. Mas a verdade é que foi exatamente no regime de exceção, no regime de ditadura, aonde a correlação de força democrática neste país não era aqueles que podiam mais, não eram aqueles que detinham o poder econômico, o poder da imprensa, mas sim aqueles que detinham o poder pela força militar. Foram eles que foram desengavetar um projeto que estava engavetado e empoeirado, aprovado pelo Congresso Nacional, pelo deputado Francisco Pereira da Silva, e esquecido nas calendas de uma república que estava voltada de costas para a Amazônia. Eis aí que surge, pelas mãos do então presidente Humberto Castelo Branco e pelas mãos do governo federal, um modelo chamado Zona Franca de Manaus. Um modelo absolutamente diferente de todos os outros. Por quê? Porque é um modelo que exigia contrapartida local.
O polo industrial de Manaus é um polo de uma comissão tripartite em que Estado entra com renúncia fiscal, União entra com renúncia fiscal e município entra com renúncia fiscal. É um projeto único, porque não há nenhum outro projeto na República Federativa Brasileira de um pacto como este. Por isto ele está na nossa Carta Magna. A razão que leva a Zona Franca de Manaus a estar no artigo 40 e reproduzido no artigo 92 das disposições gerais transitórias da Carta Magna deste país é exatamente porque lá há um pacto entre esferas de governâncias distintas, Estado, município e União. Aquele momento, no Decreto-Lei 288, que institui e cria a Zona Franca, se estabelecia 3 grandes segmentos: o comercial, o industrial e o agroindustrial. O comercial já vencido e ultrapassado. O agroindustrial mal começou. O que começou, começou mal. E nós estamos ainda arranhando a ciência e a tecnologia e tentando transformar o Centro de Biodiversidade da Amazônia em deixar de ser aquilo que alguns dizem de forma jocosa, uma anta branca, e passar a ser, de verdade, um instituto que desenvolva ciência, tecnologia, patente e biotecnologia para as futuras gerações de um polo que pode ser a resposta de grandes das indagações deste país. Mas o polo industrial se transformou numa realidade, que viveu momentos distintos, que viveu seus altos e baixos, que viveu inseguranças jurídicas em que portarias ministeriais desfaziam decretos-leis e leis complementares, pela falta de correlação de força e pela falta de um Estado democrático de direito que pudesse, nas nossas instituições democráticas, assegurar aquilo que estaria no nosso pacto federativo. Foi enquanto, e aí então, que um amazonense chamado Bernardo Cabral, relator da revisão da nossa Carta Constitucional, consegue colocar lá, de forma definitiva, o polo industrial de Manaus e a Zona Franca. A partir daí, todos nós no Amazonas comemorávamos e dizíamos: agora nós estamos protegidos. Ledo engano. Porque, de novo, os estados mais poderosos, aqueles que detinham, portanto, a capacidade de poder, muitas vezes, descumprir a Constituição, continuavam lesando o nosso Estado e prejudicando o nosso desenvolvimento. Foi preciso anos de lutas. E nós chegamos aos 45 anos de idade. E estamos assegurados até 2023. Portanto, graças ao presidente Lula, graças ao Congresso Nacional, graças ao esforço de muitos, aonde eu humildemente me incluo, nós já estamos assegurados até 2023. Mas nós estamos desafiados por um projeto encaminhado pela presidenta Dilma, que tramita na Câmara dos Deputados, a prorrogar o projeto por mais 50 anos. E mais do que isso, estendê-lo para a região metropolitana. E muitos perguntam, mas por que estendê-lo para a região metropolitana? Por uma razão lógica. Se é verdade que a próxima fronteira da Amazônia é a biodiversidade, se é verdade que a próxima fronteira da Amazônia é transformar a nossa biodiversidade em biotecnologia e numa biodiversidade econômica do país, é preciso incluir floresta dentro do polo industrial de Manaus. É preciso trazer este laboratório natural para dentro do polo industrial de Manaus. E com isso, assegurar que não apenas aqueles que trabalhem nas plantas dentro das indústrias, que estão sediadas em Manaus e que transformam Manaus no 4º PIB per capita entre as cidades brasileiras. É preciso assegurar aqueles que estão em Manacapuru, em Itacoatiara.
Ele precisa assegurar àqueles que estão nos polos que podem efetivamente incluir a nova fronteira dentro desta ação, deste modelo e deste programa. Assim nós vamos poder começar a transformar os nossos princípios ativos da natureza. Assim nós vamos poder fazer com que a borracha finalmente entre de uma vez por todas dentro do polo industrial de Manaus e que nós possamos produzir motocicleta, mas não importando pneu da China, produzindo pneu na Zona Franca. Comprando borracha produzida no Juruá, onde nasceu Vossa Excelência, deputado Paulderney. Garantindo que aquele povo não vai apenas sobreviver, que aquele povo vai ter perspectivas futuras, de políticas sociais futuras, desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação, para que nós possamos fazer daquela riqueza que Deus nos deu a transformação de um modelo de desenvolvimento econômico, social, com responsabilidade ambiental, um desenvolvimento sustentável. Para que nós possamos ter um povo mais forte, mais preparado, educacionalmente, intelectualmente, na logística, nos equipamentos, para enfrentar a fragilidade de um ecossistema frágil como é a da Amazônia. Porque ali é um ecossistema fraco. Mas falar dos 45 anos não é apenas falar destes desafios. É dizer que para que nós possamos continuar crescendo, é preciso que a gente esteja com o nosso problema do custo Manaus e o nosso problema de logística de um polo industrial como o de Manaus sendo equacionado, sendo planejado, tendo estratégia. Há mais de uma década atrás, doutora Luísa, enquanto o Brasil ainda não vivia um apagão, Manaus já vivia um apagão. E como engenheiro eletricista posso dizer, se não fosse a vontade e a coragem da então ministra Dilma Rousseff, hoje presidenta Dilma Rousseff, e a coragem do presidente Lula de levar para Manaus grupos geradores e montar centenas de grupos geradores que não deveriam estar alimentando a cidade de Manaus, porque Manaus hoje é uma cidade que tem 1,4 gigawatts de demanda de energia e que é alimentada por uma modelagem de geração de energia absolutamente equivocada por um tamanho de demanda que ela tem. Mas, bem ou mal, nenhuma empresa deixou de se instalar porque faltou energia. E o mais importante é que neste momento em que comemoramos 45 anos, nós já podemos ver as torres do Linhão, que tirará Manaus e o polo industrial do isolamento, da energia elétrica e nos interligará ao sistema elétrico brasileiro, sendo erguido, sendo construído e com data marcada para ser inaugurada. Mais do que isso, nos permite sonhar com um novo Linhão que interligaria através da BR-319 com Jirau e Santo Antônio, viabilizando a Silvinita e a primeira grande indústria de transformação do polo industrial de Manaus. E o Brasil importa potássio. Recentemente acabamos de assistir uma grande alegria e uma grande comemoração no estado de Sergipe, porque a Petrobras cedia em comodato a sua reserva de Silvinita para que a Vale do Rio Doce pudesse transformar em potássio. Fica aqui um apelo, deputado Paulderney, deputada Vanessa, senhores e senhoras, a nossa Petrobras, que faça o mesmo modelo. Se ela não tiver interesse de fazer a exploração da Silvinita no Amazonas, o mesmo modelo com outras empresas que queiram produzir a indústria de transformação e consolidar a aceleração, portanto, de um anel de alta tensão que interligaria dois sistemas elétricos brasileiros de ponta a ponta, fazendo de Manaus o grande hub de entrada do sistema elétrico. Plano Nacional de Banda Larga começa a se transformar numa realidade para a Amazônia, a partir de uma decisão da Presidenta da República, da implementação de satélites privados e públicos sobre a Amazônia.
Nós sairemos deste grilhão que nos atrasa e que complica a competitividade do polo industrial de Manaus. Passaremos a ter, se Deus quiser, até 2014, banda larga competitiva e eficiente para garantir a nossa competitividade com o resto do setor eletrônico, com o resto do setor de duas rodas, com o resto dos setores das indústrias ali instaladas. Portanto, senhora presidenta, eu quero comemorar com os amazonenses a preservação de 98% de nossa floresta. Quero comemorar com o nosso povo a melhoria da qualidade de vida do nosso povo nesses 45 anos. Quero comemorar com a SUFRAMA, com os empresários, com os sindicatos, com a classe trabalhadora, o engrandecimento, o fortalecimento do nosso polo industrial. Mas quero também deixar aqui a esperança, a convicção de que nós chegamos até aqui e atravessamos um largo e longo caminho até aqui. Mostramos que era possível. Agora, faremos mais do que possível. Atravessaremos para o futuro, preparando a ponte para as futuras gerações na Amazônia, no Amazonas e no Brasil, garantindo dias melhores para o povo amazonense e para os brasileiros que lá vivem. Muito obrigado e parabéns ao modelo brasileiro implantado no Polo Industrial de Manaus, parabéns à Zona Franca, parabéns à SUFRAMA, parabéns ao Mendic e parabéns ao governo da presidenta Dilma, que dá continuidade a este importante modelo para a justiça daquele povo. Cumprimentamos Sua Excelência, senador Eduardo Braga, não apenas pelo belo pronunciamento no conteúdo, mas pela emoção que colocou durante sua intervenção, que, afinal de contas, todos nós ficamos extremamente mexidos quando tratamos de Zona Franca de Manaus. Costumamos dizer que aqui nós não temos nomes e nem partido. Não é deputado Paulderney, senador Eduardo, senadora Vanessa, deputada Rebeca, não, aqui todos somos Zona Franca de Manaus, assim que somos conhecidos no plenário, nos corredores, em todos os cantos dessa casa. Mas antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de agradecer a presença dos representantes da Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. E faço citando as presenças do Dr. Moacir Alberto Paes, José Eduardo Gonçalves e José Eduardo Gonçalves. Agradeço a presença do representante do Ministério do Meio Ambiente, Aldemir Paraguaçu. Muito bom que esteja representante do Ministério do Meio Ambiente nessa sessão, que, afinal de contas, nós precisamos, assim como temos o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio conosco, precisamos ter muito o Ministério do Meio Ambiente. Como destacado já pelo senador Eduardo Braga, a Zona Franca de Manaus é um dos melhores exemplos de instrumentos para a preservação ambiental. Comunicar a presença do Dr. Paulo Abreu, diretor executivo do Simplast, que é o Sindicato da Indústria de Material Plástico de Manaus. A presença dos diretores da empresa 3M, também instalada no Polo Industrial, Dr. Afonso e doutora Janaína. Está entre nós o conselheiro da Embaixada de Cuba, Dr. Rafael, também muito obrigada pela presença. E, na sequência, comunicaremos outras importantíssimas presenças entre nós. E passo a palavra, nesse momento, ao deputado federal Paulderney Avelino. Muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Minha cara senadora Vanessa, que preside essa sessão, senador Eduardo Braga, que, junto com a senadora Vanessa, são signatários dessa sessão comemorativa aos 45 anos da Zona Franca de Manaus. Meu caro Tomás, superintendente da SUFRAMA, doutora Heloísa Regina Guimarães de Menezes, nesse ato aqui representando Sua Excelência,
o ministro Fernando Pimentel, meu caro deputado Francisco Souza, que neste ato também representa o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, meus caros companheiros, presidentes de entidades que representam vários segmentos do nosso polo industrial aqui presentes, autoridades, convidados, meus amigos. O senador Eduardo Braga, com o conhecimento que tem, fez um tratado sobre o Amazonas e a sua Zona Franca de Manaus e expôs aqui os nossos problemas e também as soluções que nós precisamos. Nós entendemos que fazer 45 anos de um modelo que deu certo, mesmo que durante esse percurso nós tenhamos tropeçado muitas vezes, alguns foram ficando pelo meio do caminho, alguns setores, inclusive, da atividade foram ficando pelo meio do caminho, principalmente pela evolução tecnológica. E eu me lembrava, ainda há pouco, quando ouvia o Eduardo falar, eu me lembrava do primeiro televisor a cores produzido lá no Polo Industrial de Manaus, pela Sharp, em 1973, Eduardo. Lá estava eu, na linha de montagem da Sharp, como um técnico que tinha sido recrutado na Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje IFAM, porque não havia técnicos em eletrônica em Manaus. E nós, recrutados porque éramos da área de eletrotécnica e fomos convocados para fazermos um curso de eletrônica e de TV a cores na Sharp do Brasil, para podermos produzir o TV a cores, o primeiro TV a cores produzido no Brasil. Estamos falando de 1973, Tomás. E de lá para cá, tivemos uma evolução constante. Tivemos problemas, é claro, mas é inegável os avanços que tivemos. Tínhamos a Zona Franca Comercial, que hoje deixou de existir. É necessário, pois, buscarmos os instrumentos que garantam a preservação do nosso polo industrial, que gera em torno de 120 mil empregos diretos no polo industrial, mas que, se formos contar com tudo que está em torno do Distrito Industrial de Manaus, eu diria que o polo industrial é responsável, é o motor da economia do Estado do Amazonas, de uma importância que nós não podemos encontrar em outra atividade, sobretudo nesse momento e sobretudo para os próximos anos. Por isso é importante que nós tenhamos a sensibilidade de podermos proteger um modelo econômico que vem sendo vencedor ao longo do tempo. Não é fácil, não é simples. Não só a tecnologia avança, o Brasil avança, o mundo avança, as normas, as regras avançam, as questões tributárias também. Os outros estados, obviamente,
buscam também algumas vantagens para os seus estados, porque a legislação que nós temos na Zona Franca de Manaus, uma legislação única no Brasil, resguardada por leis que foram incorporadas pela Constituição Federal e que nos dão garantias. Mas vai enfiar isso na cabeça de um burocrata daqui de Brasília. Vai enfiar isso na cabeça de um governador ou de parlamentares que também estão em busca de atividade para os seus estados. Ora, nós temos que aqui, meus amigos, meu caro Ralph, você que está sempre presente nos debates, meu caro professor Zé Alberto, que tanto nos ajuda na discussão desses temas, e tantos outros aqui presentes, sabem das dificuldades que nós temos, do que é tentar compatibilizar o desenvolvimento do Brasil, as normas tributárias que hoje são tão emaranhadas e a legislação da Zona Franca de Manaus, porque precisamos sempre estar atentos para poder defender estes benefícios que nós conquistamos e benefícios esses que sempre estão ameaçados. Mas nós precisamos também contar com a solidariedade de muitos. Precisamos contar sempre com a solidariedade de quem está no governo, seja lá quem esteja no governo. Seja lá quem esteja no governo, seja lá de que partido, de que segmento seja, precisamos contar com a solidariedade, porque o modelo com a legislação federal precisa, sim, contar com a solidariedade dos governos que estejam ocupando o poder. Por isso, eu quero dizer, o modelo da Zona Franca de Manaus é vencedor. Já foi dito aqui pelo Eduardo que é um modelo que não apenas é o motor da nossa economia, mas que, sobretudo, conseguiu fazer com que um Estado brasileiro possa ter a sua cobertura vegetal. E nós que viajamos muito pela Amazônia, nós sabemos o que isso significa. Eu viajo toda semana há mais de 20 anos entre Manaus e Brasília e sou testemunha ocular do avanço das fazendas de soja, das fazendas de gado, rumo ao norte, empurrando a área agricultável brasileira sobre a Amazônia. O norte do Mato Grosso, o sul do Pará, o Tocantins, esses estados, Rondônia, o próprio Acre, estados esses que tinham também uma densa cobertura vegetal e que hoje restou, nos limites geográficos do Amazonas, uma preservação quase que completa, em torno de 98%. Por que isso? Porque conseguimos, com o nosso modelo, preservar a floresta. Isso é muito importante para o Brasil, é muito importante para o mundo. E é necessário que esta casa, que representa a Federação Brasileira, é necessário que a casa vizinha, que é a casa dos representantes do povo brasileiro, saibam que isto é fundamental para o equilíbrio não apenas da Federação, mas para o equilíbrio ambiental do Brasil e do mundo. Nós temos dificuldades ainda, sim, a vencer, mas essas dificuldades nós não podemos atravessar isoladamente. O Eduardo falou aqui na composição de governo federal, governo estadual
e governo municipal. É fundamental que nós possamos vencer as dificuldades de logística, a dificuldade geográfica que nós temos é brutal. E as soluções poderiam ser alcançadas com uma boa logística, que nós não temos. E que nós precisamos fazê-la porque a concorrência é cada dia mais forte e essa concorrência vem minando os produtos da Zona Franca de Manaus no que tange à sua competitividade. Nem preciso dizer, os senhores sabem, que é infinitamente mais barato trazer um container da China para São Paulo do que levar um container de Manaus até o destino de São Paulo. É em torno da metade o valor desse custo. E nós precisamos mudar essa equação. Nós temos que mudar essa equação. E só podemos mudar essa equação dotando o Estado do Amazonas com infraestrutura, Manaus com infraestrutura adequada, com facilidade de comunicação, com estradas ou com uma linha de cabotagem que tenha segurança e que dê segurança para as empresas que lá estão sediadas. Por isso, é que eu já concluo me congratulando com todos aqueles que ao longo dos anos, e aqui eu vejo Jadir Magalhães, ex-superintendente da SUFRAMA, que aqui presente também representa a luta daqueles que estiveram à frente do órgão, é que nós temos que nos juntar todos. Nós temos que nos juntar todos para vencermos essas dificuldades. Mas eu dizia, começamos a fazer a mudança da equação com a recente votação desta Resolução 72 aqui no Senado Federal. E eu aproveito que ele está presente aqui e o faço na sua presença, o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal, que fez um trabalho hercúleo, que tirou uma resolução que estava engavetada já fazia anos, se não me falha a memória, desde 2007. Estava engavetada, havia, portanto, 5 anos que não andava. Ele assumiu a liderança do governo, recebeu uma missão, e diga-se de passagem, uma missão quase impossível, porque mexer com estados brasileiros aqui na Casa da Federação é uma coisa complicada. Havia 14 estados que estavam se beneficiando de importações, do sistema de importação que esta resolução combatia. O senador Eduardo Braga assumiu a relatoria, trabalhou muito bem trabalhado, ouviu as entidades de classe, ouviu o governo do Amazonas, ouviu o governo federal, os seus ministérios, esteve por várias vezes no Ministério da Fazenda, fazendo a negociação necessária para evitar o colapso nos estados que já vinham praticando essas importações e para que houvesse a cessação da famosa guerra fiscal. Essa guerra fiscal que para nós amazonenses é danosa e era muito danosa. Quantas empresas fecharam as portas em Manaus para importar em outros estados, importar produtos acabados? Agora, muitas empresas irão para o polo industrial de Manaus produzir um produto que será brasileiro, que vai gerar emprego aqui no Brasil, vai gerar emprego no estado do Amazonas, em São Paulo, em Goiás, no Espírito Santo, se todos esses estados se dedicarem a fazer
a ação no sentido de se fazer uma produção industrial. Mas lá no Amazonas, já temos a plataforma tributária e fiscal pronta para atrairmos essas empresas que antes importavam o produto acabado e que agora irão produzir com insumos nacionais. E eu aqui aproveito, meu caro Eduardo, já que estou tendo a oportunidade de chegar ao Senado neste dia, para fazer esse discurso comemorativo aos 45 anos da Zona Franca de Manaus, para dizer que essa tarefa foi uma tarefa hercúlea e, a partir desta Resolução 72, a partir do ano que vem, quando ela vai produzir os efeitos, nós teremos um novo momento para a economia do Estado do Amazonas, eu não tenho dúvida, já que agora a guerra fiscal poderá ser coisa do passado. Temos, portanto, um novo momento. Vamos buscar aproveitar os momentos que se apresentam para nós. Agradeço a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ao longo do tempo, têm ajudado para fortalecer o nosso modelo. Agradeço, sobretudo, ao trabalhador anônimo, aqueles que nas linhas de montagem, nas fábricas do Polo Industrial de Manaus, ou lá pelos beiradões, aqueles que hoje já estão produzindo borracha, que lá no teu governo você começou a fazer um programa para que a produção da borracha pudesse novamente acontecer, e hoje nós já temos fábricas de pneus em Manaus que estão sofrendo a concorrência da China, é bem verdade, e que nós precisamos ajudar essas empresas a se beneficiarem, ou melhor, a ter condições de competir, de competitividade, porque é impossível competir com o trabalho escravo, é impossível competir com o que eles fazem, que não sabemos nem direito o que fazem lá, para colocar um produto com o preço que coloca aqui. É importante, portanto, que nós agradeçamos a todos quantos participaram dessa longa jornada de 45 anos e que todos possamos nos dar as mãos para que possamos chegar com mais os 50 anos propostos pela presidente Dilma, com mais a ampliação da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana, e esse projeto se encontra na minha mão, onde eu tenho conversado, estou estudando. É importante criar as condições para, no momento certo, colocá-lo em votação, para evitar maiores problemas para a Federação Brasileira. Por isso, concluo dizendo parabéns a todos. Parabéns aos empresários, aqueles que acreditaram, aqueles que são amazonenses, aqueles que são de São Paulo, aqueles que são coreanos, japoneses, americanos, enfim, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, foram para Manaus para ajudar a desenvolver aquela região do nosso país. E também parabenizar ao mais humilde trabalhador que representa a fibra, a garra do povo do Amazonas. Parabéns a todos. Muito obrigada. Parabéns a Vossa Excelência, deputado Paulderney Avelino. E comunico aqui, além da presença do nosso superintendente que está conosco na mesa, a presença do Dr. Gustavo Igreja, superintendente adjunto de projetos da SUFRAMA, também superintendente adjunto de administração, Dr. Arnóbio, Dr. José Najib, superintendente de planejamento, e Dr. Adilson Vieira de Jesus, superintendente adjunto de operações. Comunicamos ainda a presença do Dr. José Alberto da Costa Machado, professor da Universidade Federal do Amazonas e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Dirigentes das seguintes empresas que aqui estão conosco: da empresa VEG, Yamaha,
Whirlpool, Sacada e Sacada, assim como a presença do Dr. José Barroso Filho, juiz coordenador do Fórum Fundiário do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada pela presença. Comunico a presença do doutor, com muito prazer, do doutor Jadir Carvalhedo Magalhães, que é do Escritório de Representação em Brasília da Eletrobras Furnas e ex-superintendente da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o doutor Jadir Magalhães, que aqui está conosco. Obrigada. Comunico a presença do doutor Ronaldo Mota, que aqui representa o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, do doutor Almauri Carlos Blanco, que representa aqui a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, além do nosso, já comuniquei a presença da Braciclo, mas entre eles faltou eu comunicar a presença do Dr. Rodrigo Navarro. Muito obrigada pela participação e presença de todos e convido agora para fazer uso da palavra o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o excelentíssimo deputado Francisco Souza. E nós aqui estamos abrindo uma exceção para que possamos dar a oportunidade da palavra aos nossos convidados. E presente conosco esteve há pouco representantes de várias universidades, grupos de terceira idade que estão visitando o nosso Senado. Aqui temos um grupo da terceira idade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos e todas bem-vindos. E aqui estamos comemorando os 45 anos da Zona Franca de Manaus, um importante projeto não só para o Norte, mas para o Brasil como um todo. Deputado, com a palavra, o deputado Francisco Souza. Excelentíssima senadora Vanessa Graziotin, primeira signatária do requerimento tão importante e presidente da sessão especial, excelentíssimo senhor senador Eduardo Braga, também signatário desta tão oportunidade para todos nós, para o Amazonas. Senador Eduardo Braga, líder do governo, da presidente Dilma, excelentíssimo senhor deputado federal Padernei Avelino, deputado Padernei, muita alegria poder sentar ao seu lado. Doutor Tomás Afonso Queiroz, superintendente da Zona Franca de Manaus, parabéns. Cumprimento na pessoa doutor Adilson, nosso amigo José Adilson Vieira, cumprimento todo o staff da Zona Franca aqui presente. Presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, representando o presidente deputado Ricardo Nicolau, com muita honra, cumprimento a doutora Heloísa Regina Guimarães de Menezes, representando o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, doutor Fernando Pimentel. Cumprimento doutor Duarte e o doutor Eliomar, da família parlamentar do senador Eduardo Braga e da senadora Vanessa, que faz com que esse momento seja tão especial. Cumprimento o doutor Ralph Assayag, não só como presidente da Federação CDL, mas representando os empresários do Amazonas, e permito usar a palavra empreendedorismo, que é a marca do seu trabalho. Estão todos aqui presentes. Neste momento, agradeço a honra de poder falar, olhando para o senador Eduardo Braga, olhando para a senadora Vanessa Graziotin e os demais que compõem a mesa, com essa plateia tão seleta,
representando a Assembleia Legislativa, como já disse, parabenizando por um momento que é permitido aqui no Senado Federal. Senador Eduardo Braga, senadora Vanessa, a importância deste momento para a Zona Franca, para a Suframa, polo industrial, como queira, tem uma grande importância lá para nós. Porque Zona Franca foi criada para preservar. Preservação, integração, significado e objetivo na criação. Mas eu acho que ninguém imaginava, nem o deputado Francisco Pereira, como o senador Eduardo Braga citou, nem o presidente da República da época imaginava que, além do papel principal, original, da missão principal, preservação, a Zona Franca de Manaus chegaria com 45 anos, ainda jovem, no status que tem economicamente para o Brasil, para o mundo. Mas falar nisso não dá para mim continuar, até porque estou nervoso, emocionado, e tem tantas pessoas para falar sobre Zona Franca, sobre papel, sobre a importância e sobre as conquistas. Eu quero só concluir olhando para esta mesa, parabenizando a senadora Vanessa Graziotin e o senador Eduardo Braga pelo ato, por essa sessão especial. Porque homenagear a Zona Franca nos 45 anos é reconhecer a Amazônia, em especial o estado do Amazonas. E como é bom ser reconhecido. Como é bom ter reconhecimento, principalmente profissionalmente ou empresarialmente, o ser humano. O ser humano vive, ele sente. Como é bom ser homenageado, reconhecendo por algo que fez, que faz ou que representa. Então, este momento é especial. Parabenizo Vossas Excelências. É o doutor Tomás, doutora Regina nos honrando, deputado Paulderney e todos os senhores por falar no aniversário da Zona Franca de Manaus. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, deputado Francisco Souza, por sua participação e presença. E convido agora para fazer uso da palavra, e combinamos aqui na mesa que ele falará não apenas como superintendente da Zona Franca de Manaus, mas também como integrante que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, passo a palavra agora ao senhor superintendente da Zona Franca de Manaus, doutor Tomás Nogueira. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência, doutor Tomás. Senhora senadora Vanessa Graziotin, que preside essa sessão, excelentíssimo senhor senador Eduardo Braga, excelentíssimo senhor deputado Paulderney Avelino, excelentíssimo senhor deputado Francisco Souza, representando a Assembleia Legislativa do Amazonas, senhora secretária Heloísa Guimarães, eu diria que é com um alto senso de responsabilidade que, ao tempo que agradeço ao Senado da República e à iniciativa dos senhores senadores por essa sessão, me manifesto nessa casa para acrescentar
alguns pequenos aspectos referentes ao polo industrial de Manaus. 45 anos não são 45 dias. Toda uma história foi construída ao longo desse tempo. Nós que estamos à direção da SUFRAMA apenas desde 10 de janeiro, temos a obrigação primeira de fazer o registro de todos aqueles que construíram essa história, de todos aqueles que contribuíram, que colocaram o seu tijolo nesse esforço. Poderia aqui, para exemplificar para este esforço, fazer a citação do ex-superintendente Jadir Magalhães. Fazer a citação do Dr. Yankee, servidor daquela casa de longa data, de toda a equipe que hoje aqui se encontra. Foi com esforço dessas pessoas, mas não somente dessas, que nós chegamos aos 45 anos. Ao longo dos últimos anos, como servidor da Secretaria de Fazenda, fui testemunha do esforço das nossos parlamentares, do então governador Eduardo Braga, de uma série de iniciativas e debates com a sociedade nacional que possibilitaram que nós aqui estivéssemos. Com a deputada Vanessa, então deputada Vanessa Graziotin, com o deputado Paulderney Avelino, que neste constante diálogo mostrou a validade deste modelo para, e este é o ponto que eu gostaria de destacar, para a sociedade brasileira. A par da solução de integração da Amazônia, que pensada lá no início, diversos outros aspectos foram somados nesses 45 anos. Mas essa também não é menos importante. Em todo fórum, em todos os aspectos, nós temos buscado salientar esta primeira questão. O polo industrial de Manaus, efetivamente, é o motor da economia amazonense. Em nenhuma outra área no mundo, uma área geográfica tão pequena expande os seus efeitos por uma área geográfica tão grande. O estado do Amazonas, com os seus 1.570.000 quilômetros quadrados, e essa é uma realidade que poucos conhecem, é maior que a soma das regiões sul e sudeste do Brasil. O Amazonas, com seus 1.570.000 quilômetros quadrados, é maior do que todos os 9 estados do Nordeste brasileiro. Então, a primeira função do modelo Zona Franca de Manaus, de ocupar e integrar a Amazônia, pode-se dizer que foi cumprido. E foi cumprido agregando o que já foi dito aqui pelos que nos antecederam, agregando a preservação ambiental, trazendo um modelo que precisa avançar, que tem desafios, mas que criou uma alternativa econômica eficaz para a ocupação daquela parte do território nacional. Só nesse ponto, de per si, o Amazonas representa 16% do território nacional. A área de atuação da SUFRAMA, que inclui os estados de Roraima, do Acre, Rondônia e no Amapá, representa 25% do território nacional. Gostaria de citar aqui exemplos das externalidades positivas da Zona Franca de Manaus, que foram recursos do polo industrial que possibilitaram investimentos na Universidade do Acre. Então, senhores, o que eu gostaria aqui de deixar registrado, que esta é uma solução não para o Estado do Amazonas, mas para o Estado brasileiro. O modelo que lá está instalado, o modelo que lá funciona e que se desenvolve, permite algo que poucos brasileiros conhecem. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que entrega à federação mais recursos do que recebe. É um exportador líquido de recursos para o governo federal. Ainda que o quadro de preocupação com o Amazonas tenha melhorado sensivelmente nos últimos 10 anos, nós podemos citar apenas um dado de 2010.
foram arrecadados no estado do Amazonas, fruto principalmente da atividade do Polo Industrial de Manaus, uma receita tributária da ordem de 5 bilhões e 900 milhões. E recebidas em transferências da União, 1 bilhão e 800. Então, mais uma vez, este dado apenas mostra quão eficaz é este modelo para o país. Comemorar os 45 anos significa impor-nos o desafio de construir o futuro. Isto não será feito de forma isolada por um ou outro segmento. Nenhum de nós detém o conhecimento e a verdade completa. A SUFRAMA se insere nesse esforço que o governo federal, que o Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, que os outros ministérios estão tratando nessa questão. Nós temos, como foi dito aqui, de integrar o que nós temos ao que nós temos, um imenso laboratório da biodiversidade. Nós temos de aprofundar o conhecimento e no desenvolvimento das tecnologias de que nós utilizamos. Temos de nos assenhorar dos processos produtivos. A Superintendência da Zona Franca de Manaus agradece ao Senado da República, agradece em especial aos senadores que formularam a proposta dessa reunião, para dizer que nós procuraríamos nos integrar a todas as forças da sociedade para que possamos, com o apoio decisivo da Presidenta da República, do Ministro do Desenvolvimento dos Comércios, de toda a estrutura do governo, construir esses próximos 50 anos. Muito obrigado. Cumprimentamos também o Dr. Tomás Nogueira pela participação, assim como cumprimentamos toda a sua equipe. Já citamos os superintendentes, mas temos outros servidores e servidoras da SUFRAMA. Quero cumprimentar a todos, cumprimentando a jornalista, a senhora Rosângela Alanis. Através de Vossa Senhoria, cumprimento os demais servidores, colaboradores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E quero, nesse momento em que estamos encaminhando para o encerramento da sessão, dizer, em primeiro lugar, da minha alegria, e sei que é a alegria de todos nós, por estarmos hoje aqui homenageando, e mais do que isso, comemorando esses 45 anos da Zona Franca de Manaus. O modelo que, como já foi dito, surgiu a partir de uma diria corretíssima análise geopolítica, qual seja integrar a Amazônia ao restante do território brasileiro. A base estava calçada no estabelecimento de um processo produtivo capaz de substituir as importações. Assim, o Amazonas, como bem relatado também pelo senador Eduardo Braga, que ainda vivia os reflexos negativos da deblaque do vigoroso ciclo da borracha, voltou a ter a perspectiva de desenvolvimento e geração de empregos. Para nós todos, portanto, falar de Zona Franca é falar não só dos 90% da economia do Amazonas, da principal fonte de geração de empregos e renda no Estado, mas é falar da nossa própria história e, principalmente, da autoestima de todos nós. E hoje podemos nos orgulhar ainda muito mais, porque podemos afirmar, podemos dizer que falar de Zona Franca significa também falar em preservação ambiental. Como já dito, mas nunca demais repetir, a Zona Franca foi idealizada ainda na década de 50 pelo deputado Francisco Pereira da Silva, que apresentou à época à Câmara o projeto de lei número 1310, em 1951, e que propunha a criação em Manaus de um Porto Franco. Este projeto foi emendado pelo deputado Maurício Joper e convertido na Lei 3.173, de 6 de junho de 1957, transformando o Porto em Zona Franca de Manaus. Não obstante sua regulamentação pelo Decreto 47.754, de fevereiro de 1960, a Zona Franca só
entrou em vigor efetivamente a partir de 28 de fevereiro de 1967, quando é reestruturada, o modelo é reestruturado pelo Decreto-Lei número 288. O governo federal, portanto, modificou a legislação, reformulou o modelo e estabeleceu incentivos fiscais por um período de 30 anos, para que fosse implantado um polo industrial, comercial e agropecuário. Neste momento, também foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus. A partir de 1989, a Superintendência passa a ter também jurisdição sobre a Amazônia Ocidental e parte do estado do Amapá. Na Amazônia Ocidental, portanto, além do Amazonas, mais o Acre, Rondônia e Roraima. E destaco aqui ainda a função que tem a SUFRAMA como agente de desenvolvimento regional. Tarefa que, penso eu, deputado Paulderney e senador Eduardo Braga, ainda pouco compreendida pelo poder central, visto a perda já há algum tempo da sua capacidade de investimentos. Mas tenho a certeza que, com os avanços na nossa economia e o compromisso desse governo com o desenvolvimento regional, estamos construindo um ambiente para que, em breve, possamos dar saltos significativos rumo ao fim do contingenciamento dos recursos arrecadados pela própria autarquia. E hoje, essa é uma de nossas principais bandeiras, porque, repito, a Superintendência da Zona Franca de Manaus não foi criada e nem é uma autarquia que apenas tenha como função a fiscalização de empresas ou de áreas de livre comércio, mas é também uma autarquia que tem a obrigação de levar políticas que promovam o desenvolvimento regional. Então, sem dúvida nenhuma, a bancada do Amazonas, que sempre esteve, está e continuará estando muito atenta. E todas essas mudanças na macroeconomia brasileira, que, aliás, extremamente corajosas e oportunas, praticadas pelo governo, pela presidenta Dilma, criarão, sem dúvida nenhuma, um ambiente para que possamos, em breve, tratar do contingenciamento como algo passado, algo da história. Porém, senhoras e senhores, penso que esse momento, além de servir para comemorações, homenagens, deve também nos remeter a um reflexo profundo, que, aliás, foi o que todos os senhores que me antecederam já fizeram. Senador Eduardo, deputado Paulderney, deputado Francisco Souza e o nosso superintendente Tomás. Precisamos fazer essa reflexão, porque, afinal de contas, são 45 anos de existência, num país que vive uma profunda transformação interna e que tem procurado se adaptar a um mundo cada vez mais globalizado. E todos nós aqui sabemos que não tem sido nada fácil garantir a competitividade e o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Não é nada fácil defender um modelo que é calçado em benefícios e incentivos fiscais, tributários, que é exceção dentro do sistema tributário do país, e um modelo que muitos dos estados, para muito além do Amazonas, gostariam de ter. Não tenho dúvida nenhuma que o estado do Alagoas mais queria ter uma Zona Franca. Assim se sucede com o Amapá, com o Pará, com Rondônia, com o Ceará, com o Piauí. Todos os estados gostariam, como nós do Amazonas, ter também uma Zona Franca e um processo tão importante de desenvolvimento e geração de emprego. Duríssima tem sido a nossa tarefa em manter nossas vantagens competitivas. É que eu não quero repetir. Além do problema da perda de importância dos tributos frente às contribuições criadas em décadas e décadas, temos o problema da convergência digital, temos leis de incentivos setoriais que eclodem e necessárias também para o desenvolvimento competitivo do Brasil, para que se promova a inovação. Eu poderia comparar aqui a nossa atuação à atuação do Corpo de Bombeiros. Quando acabamos de apagar um incêndio, lá vem um alarme anunciando um novo problema, anunciando um novo incêndio. Mas temos conseguido. Acho que foi extremamente oportuna a fala do deputado Paulderney quando diz e destaca que, graças a uma ação unida, nós temos feito do limão, muitas vezes, a limonada. O exemplo mais recente foi a aprovação do projeto de resolução 72, e que contou com a mobilização de todos nós, sem dúvida nenhuma, mas também
do líder do governo, senador Eduardo, que conseguimos inserir a exceção da Zona Franca de Manaus, para que não deixar, exatamente, lei informática, projeto, medida provisória convertida em lei do Estado, enfim, a exceção da Zona Franca de Manaus, para que não perdêssemos a nossa competitividade. E essa resolução, sem dúvida nenhuma, traz efeitos. Há poucos instantes, o senador mostrava a matéria aqui, publicada hoje, salvo engano, na Folha de São Paulo, mostrando já os efeitos positivos de uma lei que ainda nem está em vigor, porque uma resolução vigorará a partir de janeiro do ano de 2012, mas os efeitos, 2013, janeiro de 2012 ficou para trás, mas os efeitos positivos já estamos sentindo. Então eu quero aqui prestar e dizer de que graças não apenas à unidade de todo o Estado, aqui incluo todas as entidades governamentais, não governamentais, o governador do Estado, Omar Aziz, que assim como foi o Eduardo Braga, tem sido um lutador incansável da defesa do nosso modelo e muitas vezes tem dito, eu não consigo nem chegar à presidenta e pedir convênios para o meu Estado, porque pedimos tanto em relação à Zona Franca que não sobra espaço. Quando eu chego para discutir questão do Estado, aí a presidenta diz, mas quer mais do que isso que nós já estamos dando? Certamente foi o que muito ouviu o então governador do presidente Lula, não, o senador Eduardo Braga. Tamanho a nossa dedicação à defesa do nosso modelo. Portanto, eu nesse momento também quero aqui prestar uma grande e sincera homenagem ao nosso querido ex-presidente Lula, que como um democrata, um nacionalista, uma pessoa sensível às questões mais profundas do nosso povo e da nossa gente, conheceu, e não só conheceu, compreendeu a Zona Franca muito antes de ser presidente. E que, logo após a sua eleição, pôde comprovar o seu compromisso já manifestado em relação ao nosso polo industrial, pois dele só tivemos apoio e medidas que permitiram o avanço do nosso modelo. E eu faço questão de registrar isso porque em momentos anteriores ao governo do presidente Lula sofremos muito, mas muito mesmo no nosso modelo Zona Franca de Manaus. E assim como o presidente Lula foi um grande defensor do nosso modelo, eu não tenho dúvida nenhuma, tem sido a nossa presidenta Dilma, que conforme havia prometido, não apenas ao empresariado, aos trabalhadores do distrito, mas a todo o Amazonas, que chegando à presidência encaminharia duas importantes reivindicações nossas, que são a prorrogação do modelo e a sua expansão para a região metropolitana. Isso já se transformou em projeto de lei, em breve deverá ser aprovado na Câmara de Deputados e chegar ao Senado. E poderia falar muito mais aqui a respeito da contribuição que o nosso modelo dá ao país, não apenas na economia, porque de franco não temos tanto assim, porque somos os responsáveis por mais de 50% da arrecadação de tributos de toda a região norte, aí englobando todos os estados da região norte. 50%, mais de 50% da arrecadação da Receita Federal do Brasil, quase 60% vem exatamente da Zona Franca de Manaus, porque lá não temos isenção total de tributos, não somos imunes, temos incentivos, mas arrecadamos e, portanto, contribuímos para o Brasil. E mais do que isso, não só diretamente com os cofres do governo central, mas também quando produtos deixam de ser importados e passam a ser ali produzidos. E mais ainda, quando esses produtos, quando esse polo se transforma num fantástico expediente de proteção ambiental. Afinal de contas, enquanto estados como Rondônia têm quase em torno de 40% da sua área, das suas florestas devastadas, nós podemos dizer que temos 98% preservadas. Isso graças a possibilidade de geração de emprego na Zona Franca, que diminui a pressão sobre nossas florestas. Então, com essas palavras, quero dizer que, homenageando a Zona Franca, fazendo uma reflexão dos momentos positivos e negativos, e que temos tido capacidade de superar um a um dos problemas que nos colocam à frente, penso que além do desafio de fortalecer o modelo,
de desenvolver um modelo, de garantir a infraestrutura necessária ao modelo no nosso estado, principalmente na nossa cidade capital do estado, Manaus. Nós precisamos nos unir para lutar por aquilo que falamos muito bem no discurso, mas que precisa ser posto em prática, e todos os oradores também se referiram. Somos os detentores da maior diversidade biológica do planeta. E essa diversidade biológica tem valor, que não é só um valor econômico, tem valor para a humanidade, porque a nossa floresta em pé permite que as mudanças climáticas não sejam mais evidentes e mais catastróficas ainda para a humanidade. Entretanto, essa diversidade tem que ser transformada em produto, sem dúvida nenhuma. Portanto, além, repito, da consolidação da Zona Franca, temos que avançar. Eu aqui faço um resumo de tudo que foi dito por aqueles que me antecederam. Temos que lutar fortemente para que o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, dê um passo significativo e qualitativo no seu processo produtivo de desenvolvimento de pesquisa e pesquisa inovadora e pesquisa de produtos. Assim como a Zona Franca de Manaus, a superintendência precisa ser transformada numa agência de desenvolvimento regional. Precisa contribuir com o Amazonas, precisa contribuir, superintendente Tomás, com o Acre. Continuar a ter a possibilidade de contribuir com o Acre, contribuir com Roraima, contribuir com Rondônia, contribuir com Amapá, porque é assim, e só assim que nós vamos consolidar efetivamente esse modelo. Portanto, eu quero aqui, desde já, agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas e dizer que nada mais justo estarmos todos aqui homenageando algo que é bom para o Amazonas, mas é bom para a Amazônia e, principalmente, é bom para o Brasil, é bom para o Brasil. E dizemos isso às vésperas da Rio+20, que vai debater as questões ambientais, a sustentabilidade, a economia verde. E mais do que ninguém, nós estamos dentro do projeto de sustentabilidade e de economia verde. Então, agradeço a todos e a todas pela participação e, cumprida, portanto, a finalidade da sessão, todos nos honraram muito com suas presenças e, nesse momento, encerramos a nossa sessão. Muito obrigada.